Salve, salve, rapaziada, ligada aqui na Docton TV. Tá começando mais um 100 ponto final nas redes sociais, não é isso, Débora? Isso mesmo, todos os nossos internautas conectados aí com 100 ponto final. Hoje a gente está recebendo um convidado aqui que a gente estava aguardando ele há muito tempo. Menina, a gente tá doido para receber. Verdade. E foi legal que deu certo hoje. A gente vai Sim. conversar um papo muito descontraído, muito bacana, com o presidente executivo da Rede Docton e o presidente do Partido Verde, que é o nosso patrão, Pedro Leitão. Beleza, Pedro? Ó, legal estar aqui com vocês. Eu assisto todos os episódios. Que bom. E eu acho que, vou falar que é falta de tempo não, né? Porque a gente sempre tem que arrumar um tempo. Mas tô aqui. O importante é que deu certo hoje, né? Hoje deu certo. E é Mas bom. ele vai contar depois, porque a gente vai entender. Esse homem parou de trabalhar até agora. Não, Não vão saber daqui a isso pouquinho é as bom, novidades. A gente conversar isso com o Pedro e deixar isso pra galera de casa ficar sabendo, né? O Pedro é um cara muito compromissado, muito cheio de atividades diferentes, né, Pedro? Tem Não muita, para, né? Muita coisa diferente, isso é legal, assim. É verdade. E você conversa com ele de tudo, sabe um pouquinho de tudo, tudo, assim. incrível. Isso é legal. E eu acho muito legal essa questão da TV, Pedro. Você é um cara super especialista em comunicação, assim, mas você nunca chegou pra gente e falou assim, olha, gente, vocês têm que fazer tal negócio. Sempre sugeriu. Eu acho que isso é muito legal, essa liberdade editorial que você dá aqui na Ou não TV. pode, ou pode. Nunca Né? teve nenhuma interferência Então, dele. tipo assim, Isso é já ótimo. queria começar o papo, assim, já te puxando essa, assim, da Docton TV, que eu acho muito bom. E imparcial. O ambiente de trabalho aqui, Bom mesmo. com jornalismo e tudo. Por isso, a gente tem muita liberdade editorial e isso é de vocês. Assim, Mas, muito ô legal. Natan, sabe o que eu penso, cara? Eu trago isso pra minha vida também. Por exemplo, se eu tô num médico, eu nunca vou ficar discutindo com o médico no sentido de, não é melhor esse em vez desse, porque eu acho que cada um na sua área de competência tem que ter a gente tem que respeitar isso, porque se a gente não respeita isso, você não tira o melhor das áreas, das pessoas. Por exemplo, quando você está numa instituição, né, do tamanho da Docton, quando você vai conversar com a contabilidade, você tem que entender que ali é uma área de competência da contabilidade, né? Como você tem a área de competência de quem entende da TI, por exemplo. Então, a gente tem que respeitar muito essas áreas, porque senão a coisa realmente fica atropelada. A gente começa a entrar em assunto que a gente não domina e às vezes dá uns palpites errados demais, né? Como já acontece, porque eu sou da área de comunicação também. Sim, e eu já vi, por exemplo, comunicação, todo mundo acha que entende, cara. Nossa. Parece que é aquele senso comum, entendeu? Aí o cara começa a falar assim, essa logomarca não pode ser assim, porque era melhor se você colocasse isso, ou não é melhor fazer um texto com essa palavra. Então, acho que a gente tem que respeitar. O cara às vezes não entende, teve um estudo por trás, teve todo um porquê, né? Lógico, De estar do lógico. jeito que tá ali. Né? Tem que valorizar a formação, né? Afinal Isso de aí. contas, Tá dentro da instituição. forma as pessoas, né? verdade. E aqui tem dois exemplos de comunicação da Nós Verdade. somos filhos da casa. Prata que da casa maravilha. aqui. Prata da casa. isso Muito mesmo, bem. Muito bem. Aqui, gente. E aí, vamos começar então falando um pouquinho do Pedro, né? Como eu disse que esse cara, ele não para, né? Não, ele é Tá sempre fazendo alguma coisa. E tem muita coisa boa Sim. que chegou para Caratinga, que Pedro conseguiu, junto com a equipe da Rede Docton, trazer para Caratinga. E para uma outra cidade vizinha, que essa nós vamos falar Vamos daqui a falar mais no pouquinho. finalzinho, que Daqui a pouquinho. Creme de la creme. É o creme da la creme. É, Mas, vai lá. Pedro, a sua família nunca parou também, né? Assim, seu avô, seu pai, focado na educação, e você arregaçou a manga e tá levando esse legado, hein, Pedro? Não é fácil, não. Você sabe, gente, que às vezes eu sinto, assim, esse peso, sabe? Assim, é maior do que o peso do trabalho, na verdade. É você carregar uma história de pessoas, não só da família, né? Mas eu acho que tem gente também que ajudaram a construir essa instituição. Então, toda decisão minha, tudo que a gente faz, é pensando um pouco que existe um legado por trás. Existe uma história que você precisa dar continuidade. E, às vezes, a gente não enfrenta só os problemas do dia a dia. Você tem um mercado, por exemplo, a educação mudou muito, né? E, às vezes, muita coisa mudou para pior também, né? Assim, desvalorizou muito essa parte da educação superior, por exemplo, né? A gente já teve muito mais valorização nisso. Hoje, por várias decisões, inclusive de governos e tudo,
a educação ficou muito mercantilizada. Isso desvalorizou todo esse esforço. Então, é um desafio maior, mas eu continuo acreditando muito, né, assim, no propósito da educação. Agora, o peso de continuar isso, independente de governo, independente da situação do mercado, independente de, enfim, das coisas que a gente enfrenta, mas a equipe é boa, né, cara? Ela responde muito aos desafios, isso é importante. Bacana. Uma coisa que você falou das mudanças, né? Os estilos de aula, né? Porque, quando a gente estudava, a gente falava assim, professor, 100 anos atrás, se ele acordasse hoje, ia acordar na sala de aula, ele ia continuar pegando giz e passando no quadro, né? Então, mudou muito a forma de produzir conhecimento, de ensinar e de aprender. Né? E eu acho que a cobrança também, né? O aluno passou a cobrar muito mais. Tá muito diferente, assim, o ambiente da sala de aula. E eu acho que a pandemia veio para... Presencial e virtual, né? Tá muito diferente. né? Porque, olha só, se a gente pegar, né, há pouco tempo atrás, como é que você tinha acesso aos conhecimentos, né? Assim, você tinha acesso ao conhecimento ou através dos livros, mas principalmente dos livros através de um professor, que passou muito tempo estudando aquela área e ele detinha o conhecimento. Você não acessava aquele conhecimento se não fosse através desse caminho. E hoje, com a internet, a coisa mudou de uma forma tão avassaladora, né? Eu tive a oportunidade, Nathan, de estudar numa das melhores universidades do mundo, que é Harvard. Fiz um curso lá. E quando eu fui fazer esse curso, o que mais me impressionou foi porque eu achei que, por estar numa universidade rica, né, nos Estados Unidos, uma das melhores do mundo, eu ia chegar lá, ia ter muita tecnologia e tudo. O que eu mais senti é justamente o papel do professor. O professor lá, ele está cada vez mais sendo treinado, sendo capacitado para ser um mediador de discussão. Porque o conhecimento... Você pode olhar na internet, você leva para casa, você lê, você vê um vídeo, você escuta um áudio, se adquire de várias formas. Mas a discussão disso, como é que isso vai fazer sentido para você, é um professor. E aqui na Docto a gente tem incentivado cada vez mais os professores a fazer esse papel, né? De realmente interagir com o aluno, para que aquele conhecimento que ele pode ter acesso de casa, nas plataformas, ou mesmo numa aula, possa fazer sentido para ele. Né? Então, acho que essa é a mudança radical que está acontecendo na educação hoje. Não é só através do professor que você acessa. O professor não é o centro do processo de conhecimento. Só ele que conhece. O professor, né? Ele é mediador. E ele tem que interagir com as pessoas, com o ser humano, né? Olhando a vida delas e o que aquele conhecimento tem a ver. Para fazer os links, ajudar o aluno a ligar um ponto com o outro. E não é entregar para o aluno simplesmente um quadro cheio com coisa que ele vai ver na internet, com coisa que ele vai acessar, às vezes até de melhor qualidade, no sentido de conseguir. Hoje tem até inteligência artificial, né? Faz tudo, faz projeto. É um desafio até essa coisa do chat GPT. A gente até discutiu num programa anterior da produção do conhecimento, né? De como é que isso mudou. Aplicar isso dentro da escola, mas de um jeito que você produza realmente conhecimento, não vai ser Ctrl-C, Ctrl-V ali, né? E aí justamente isso, o papel do professor é importante. Às vezes a gente tem que ensinar os alunos até a fazerem mais perguntas, já que você tem tecnologias que vão saber responder, talvez o conhecimento vai estar em como fazer as perguntas certas, para você ter um resultado que você queira, né? E não são as respostas certas. Porque eu passei por uma escola também, e eu acho que na nossa época, né, já estou ficando um pouco mais velho, mas era aquela coisa de decorar, de saber. Então era muito pressionado você ter a resposta certa. E hoje eu acho que é a pergunta certa que vai fazer a diferença. Legal. O seu pai fala muito essa coisa, de ser inquieto. Né? Verdade. Vamos ser inquietos, vamos questionar. Isso é mó legal. E através dessa inquietação, né, novos cursos vão surgindo, porque a gente percebe que a educação é sempre ainda o melhor caminho para o desenvolvimento aqui do nosso país, né? E temos 2 novos cursos, né, Débora? Inclusive em Caratinga, né? 2 novos cursos, um da área
de E saúde. falando nisso, eu queria que você falasse para ele, Pedro, em quantas cidades a Rede Doctors tem hoje unidades presenciais? Vocês estão presentes em Minas e Espírito Nós Santo? estamos Né? em Minas e Espírito Santo, são 18 unidades no total. Tem uma educação básica em nível superior, uma grande responsabilidade. O momento está muito desafiador para a educação. Não está fácil assim, manter essa estrutura, mas a gente acredita muito, né? Assim, a gente acredita que a gente faz um trabalho importante. O DNA da instituição, eu costumo dizer o DNA da instituição, porque assim, a DOC tem muito essa visão de integração com as comunidades, tem muito essa visão de inclusão. Isso é algo que vem desde o meu avô. Assim, ele mesmo estudou lavando um banheiro para poder estudar. Então, eu acho que ele já trazia isso nele. Então, a instituição ela sempre teve. Numa época mais remota, as pessoas trabalhavam para estudar aqui. Sim. Depois a gente começou a evoluir, agora tem os editais de filantropia, onde que as pessoas acessam bolsas de 100% para poder estudar. Então, ela sempre teve isso. Então, por isso que a gente acredita que manter essa rede é importante. Então, a gente está em 2 estados, mas é muito desafiador hoje, né? Assim, que tamanho que é, assim, de pessoal, Pedro? Pra gente ter... Pra Caratinga, aqui em Caratinga é muito legal isso, né? A gente, a DOC é legal, tá ali, tem 80 anos de história, tal. Mas muita gente de Caratinga não sabe o tamanho que é a rede, toda a rede. Né? Então, a rede chega em 2.500 funcionários, né? É muita gente, muita responsabilidade, e às vezes com esses desafios, né, que são colocados. A pandemia foi um enorme, brutal desafio para a educação. Vocês imaginam que é você, de uma hora para outra, né, ter que suspender todas as aulas e continuar o seu processo de ensino-aprendizagem. Isso comprometeu muito, por exemplo, a educação infantil, né? Porque os pais acabaram tirando os filhos. Então, a gente enfrenta esse desafio. Eu acho que vale muito a pena. Eu fico pesaroso porque eu acho que o país tinha que ter realmente um projeto para a educação. A minha queixa é assim, quando eu falo mercado, mas não é um mercado sozinho, é porque o país não teve, talvez, um cuidado de ter um projeto da educação e qual que é o papel, por exemplo, de instituições comunitárias como a nossa? O que o país espera da gente? Que tipo de educação o país espera que a gente faça? Que tipo de formação que a gente faça? Eu pude conhecer os sistemas educacionais em outros países e não importa se o país é de direita, se o país é de esquerda, eu estou falando de projeto educacional. Você vai, por exemplo, em Israel, eles têm claro o que eles esperam de uma universidade, mesmo que ela seja particular. Sabe, que tipo de curso, que tipo de padrão que ele quer e tipo de ajuda que também ele faz para que ela se desenvolva. Quais as áreas do conhecimento que eles querem avançar. Eu acho que falta um pouco isso, deixar a coisa tomar um volume que hoje é como se não tivesse um projeto que controlasse. Tá tudo bambo, né? Isso. Por exemplo, aí você falou um negócio importantíssimo. Por exemplo, aí veio o governo federal e propõe lá o novo ensino médio. Tem as diretrizes básicas da educação básica ali, todo mundo tem... E você vê que a realidade regional é muito diferente. Né? Sim, não dá para aplicar isso nacionalmente, na prática, né? Os professores não estão conseguindo colocar em prática, né? Tá muito complicado. Eu tenho um esposo professor que vivencia e dá aula no estado. A gente vivencia isso. Eles vão dar aula de disciplinas que não são deles, não tem nada, não tem um material para você passar para o aluno, não pode tirar um xerox, não tem nada. É aquelas coisas que na educação, no papel, é muito bonito, né? Eles levam coberta para a sala e ficam dormindo, meu marido me conta. Nossa. E eu acho que é importante o que a Débora está falando, porque, na verdade, às vezes o Brasil não conhece a realidade que ele próprio tem. Então, que precisa de um novo ensino médio, todo mundo já entendeu que o ensino médio está tendo uma evasão absurda. Sim. E o que significa uma evasão absurda? A gente tem que entender isso. Talvez na hora que a pessoa tenha mais potência de desenvolvimento, ele está abandonando a escola. Então precisa ser feita alguma coisa. Agora, não dá para você achar que dar várias opções para os alunos e manter o mesmo quadro de professor, manter a mesma estrutura física das escolas públicas. No papel está muito bonito. E a prática? O Estado vai viabilizar isso? Talvez uma escola particular que tenha condição faça todo sentido. Mas a gente tem que entender que a maior parte da população ainda estuda em escola pública. Então, qualquer projeto educacional, ele passa também
por qual que é o melhor modelo que a gente consegue fazer. Né? Porque não adianta também um projeto bonito, como disse a Débora falou aqui, dando um relato do que acontece na realidade. Quer dizer, você está achando que o aluno está aprendendo agora novas competências e ele está lá, às vezes, porque não tem um professor adequado, ou porque está dando um professor para dar vários conteúdos que, às vezes, não faz sentido. Sobrecarrega todo mundo e não respeita, eu vejo assim, a realidade regional, né? E ao contrário, teve uma evasão muito grande. A falta de interesse deles foi enorme, porque, na verdade, eles têm que ficar o dia todo na escola e eles não têm nada interessante para fazer, porque o Estado não viabilizou. Né, disciplina que fala a mesma coisa. Aí, assim, teve uma evasão enorme. Assim, de sala com 40 alunos, hoje está com 15, e o desinteresse muito grande deles, que tem esse problema de indisciplina, fica dormindo dentro de sala, não pode, vem cá, mas ninguém. Muito difícil, principalmente o ensino médio, os anos finais. E aí, quando chega na etapa de fazer a escolha para a vida, o que eles vão... aonde que eles vão se espelhar? O estadual teve uma evasão muito grande. O que eles vão fazer? E aí? Aí chega um aluno desinteressado que pega um curso por puro interesse rápido, mas não tem a noção. Aí vem o desafio para a faculdade. Né? Acaba rebatendo, criar né? aquele interesse. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar na faculdade. O ensino médio tem até esse novo ensino médio, tem essa disciplina de projeto de vida. Mas aí o cara fica mais perdido. Porque ele... Não sabe. E aí? O que eu não tem estrutura, não tem a base. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Você sabe o que eu acredito realmente? Que se a educação não for uma obsessão do país, se o país realmente não entender que isso é estratégico, que nenhum país conseguiu sair de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido sem educação, não existe essa possibilidade. Se não for uma obsessão, num investimento que a gente não vai colher agora, são as próximas gerações. Quando eu falo assim, por exemplo, que o nosso sistema de educação infantil, por exemplo, numa cidade, em qualquer cidade, ela tem que ser uma obsessão, prefeito. Sabe, assim, não é só você melhorar um pouco o que está. É preciso entender que se você tem uma educação infantil boa, você tem uma próxima geração com mais possibilidade. Então, acho que é nesse caminho. Acho que tem que virar uma obsessão. Sabe, muita gente fala comigo, né, nesse meio político, assim, Pedro, mas a educação, às vezes, não é uma prioridade para as pessoas têm prioridade, é de segurança, é de saúde, mas eu falo que muita coisa nasce na educação. Sim. Sabe, porque se a gente começa a ter a educação, um projeto e realmente de inclusão, porque não é educação para poucos, é educação para todos. Porque quando as pessoas crescem com essa desigualdade educacional, a gente gera também, às vezes, jovens sem oportunidade. Aí você imagina o que você fazer 16, 17 anos, não sabe no que você vai fazer da vida, como é que você vai ganhar seu dinheiro, como é que vai ser sua profissão. E isso é que acaba rebatendo socialmente na cidade. A corrida é muito desigual para essas pessoas, né? Verdade. E eu acho, por exemplo, nós estamos numa cidade que ela tem uma vocação educacional. Sim. Eu não estou dizendo assim que as pessoas são bem formadas, as pessoas acreditam em educação em Caratinga. E eu sinto que se a comunidade for chamada para um projeto de integração, de apoio à escola, eu acho que a comunidade responde. A comunidade de Caratinga, ela responde muito rápido, ela precisa de direcionamento, ela precisa de um projeto, ela precisa de seriedade para poder todo mundo, de alguma forma, apoiar. Eu acredito nisso. Então, assim, falando na nossa cidade aqui, mas eu acredito que é a realidade de outras cidades também. Aí foi você falar da cidade. Semana já é o aniversário de Caratinga, né? Tá indo pro ar já. Sim, essa semana. Vai ser sábado. Vai ser feriado não, tá, gente? Vai ser sábado. É o feriado mentiroso, né? Feriado mentiroso. Mas não adiantou nada, né? Igual o via de gente feia. Meio assim. Mas assim, aniversário da cidade. E a gente sabe do seu envolvimento com a cidade, da sua família toda com a cidade. E até na questão política também, né? Fora política, eu acho que todos vocês têm um envolvimento com a sociedade, com a comunidade toda, muito questão cultural, importante. social, muito importante. Né? É bacana. Como é que você está vendo a cidade hoje? É uma pergunta complexa. Acho que é a pergunta que todo mundo está querendo saber, hein? O que você vê Será? assim, para frente? O que você vislumbra de futuro assim, de Caratinga?
Olha só, eu acho que primeiro é importante dizer o que significa Caratinga para mim. Caratinga é a minha identidade. Então, a gente está aqui na nossa cidade, mas quando eu saio daqui, quando eu estou em outro lugar, quando eu estou com outras pessoas, independente se é uma cidade grande igual São Paulo, se é uma outra cidade de Minas Gerais, eu sempre me identifico como Pedro Leitão de Caratinga. Isso aqui, então, é a minha identidade. Assim como a gente tem a nossa família, que é a nossa identidade, o nosso bairro, que é a nossa identidade, Caratinga é a minha cidade. Então, para mim, significa essa identidade, a identidade onde que eu tenho a origem assim, da minha família, tenho o projeto educacional, tenho a minha infância, eu nasci aqui em Caratinga. Minha mãe nasceu aqui, meu pai nasceu aqui. Mas eu não estou dizendo só de nascimento, estou falando assim, de história, sabe? Assim, meu bisavô ajudou a plantar as palmeiras de Caratinga. Então, isso é muito forte. A cidade não é só uma cidade, não é só um nome que está na minha né, identidade lá, nascimento, né? Não é isso. Isso é a sua história e ela vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Então, o significado é muito grande. Agora você me pergunta assim, o que você vê para frente? Isso. Como a gente é da cidade, a gente pode falar bem e a gente pode falar mal. Aqui a gente pode falar. Porque eu não aceito que nenhuma pessoa de fora fale mal da minha cidade. Mas aqui, como a gente está em casa, como a gente mora aqui, a gente pode falar bem e falar mal. Eu acho que Caratinga tem muitas qualidades. Tem um povo que ele é diferente. Eu acho o povo de Caratinga um povo acolhedor. Eu acho o povo de Caratinga um povo, na sua média, vamos dizer assim, ele é um povo bom. Ele é um povo que preocupa com o outro. Eu acho que esse está no DNA da cidade. A cidade é pacífica. Caratinga é pacífica. Por isso que eu estranhei nas últimas eleições, onde aconteceu essa polarização absurda que fica... As pessoas começaram a degladiar. Isso não combina com Caratinga. Não é nosso tipo de relação. Agora, quando eu olho para a cidade, eu vejo assim, que ela poderia ser bem melhor. É esse sentimento que eu tenho. Sabe? Quando você olha uma coisa e fala assim, pô, a cidade podia ser bem melhor do que está. É uma cidade boa? Se você olhar aqui no centro, eu acho que está bem estruturado, mas quando a gente olha na periferia da cidade, não é a cidade que eu quero. Não é a cidade que eu desejo. Não é a cidade que eu quero para os meus filhos. Ela podia ser melhor e tem condição de ser melhor. Vai mudar da noite para o dia? Não. É um passe de mágica? Não. É uma pessoa só que vai fazer? Não. Mas a cidade, ela precisa de um projeto para ser uma cidade melhor no futuro. E não vai ser a gente que vai usufruir. São os nossos filhos, poxa. As próximas gerações. Né? Outro dia encontrei lá com a Débora, com o filho dela, uma turminha assim muito bacana, fazendo aniversário ali no estabelecimento comercial em Caratinga. E eu fiquei olhando assim, cara, ele tá com quantos anos, Débora? Fez 15 anos. 15 anos, a idade dos meus filhos, né? O Rafa vai fazer 15. E eu fico pensando, será que Caratinga pode oferecer mais para o Renzo? Precisa oferecer mais, sabe? Para ele, senão ele vai querer voar mesmo. Será que a gente vai ser só uma cidade onde que os meninos ficam aqui nessa fase e depois vão embora? Será que a gente pode ter alternativa? Do mesmo jeito que tem o Renzo, tem o João, tem o Marcelo, tem o Pedro, tem o Rodrigo. Então, eu acho que a gente tem que pensar seriamente aqui o que a gente pode construir e deixar de bom para as próximas gerações. Porque alguns fizeram para a gente estar aqui. Alguns fizeram. A cidade, ela teve também, né, assim, várias gestões e várias gerações melhoraram da sua maneira. Mas tem muita coisa para fazer. E a minha preocupação é que se a gente não tomar as rédeas, a cidade pode ir por um caminho de começar a piorar. E aí é que eu acho ruim. É o grande problema, né? E eu acho que assim, todo mundo, né? A gente nasce, casa, você está sempre querendo melhorar, você quer melhorar a sua casa, então você vai lá e aumenta um cômodo, você vai lá e compra um móvel novo. A cidade tem que ser assim também. Assim. Nós precisamos desejar melhorar a cidade. Sim. Né? Não é uma questão de ficar só criticando uma gestão, acho que a gente tem que pegar a melhor de todos. Todos fizeram alguma coisa que melhoraram da sua maneira. Vamos pegar o melhor de todas as gestões.
Não vão ficar só criticando, aquele é totalmente ruim e aquele é totalmente bom. Não. Propor solução também, né? Propor solução. Sentar para conversar. Justamente. Né? Eu acho que isso é importante. Porque assim, na minha visão, tá faltando perspectiva para as pessoas. Econômica, geração de emprego, geração de renda, projetos de desenvolvimento, como é que a cidade pode se inserir estrategicamente aqui na região, trazer benefícios, né? E às vezes os benefícios não vão vir a curto prazo. Então, acho que é preciso olhar para a saúde de uma forma mais integrada da cidade. Essa infraestrutura da cidade também, eu acho que assim, às vezes a pessoa vem, a cidade está crescendo só porque tem mais um prédio. Isso está melhorando a vida de quem? Eu não estou dizendo que não é importante as pessoas construírem, mas é importante construir dentro de uma lógica que a cidade vai melhorar para todos. Onde que estão as áreas públicas? Onde que você ensina seu filho a andar de bicicleta hoje em Caratinga? Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso. É verdade. E uma outra realidade, aí você falou muito da estrutura urbana, da sede do município. Tem a zona rural, né? Cara, carro forte de Caratinga. Tantos distritos com tanta riqueza. Assim, natural, riqueza até força de trabalho que vai buscar em outro município, né? E que às vezes a gente vê que precisa de olhar também para os distritos, né? A gente vê todo dia, cara, a gente está aqui com jornalismo, então as coisas chegam nos distritos e as demandas são coisas assim, de saneamento básico, coleta de lixo, é coisa muito básica, assim, água potável, o posto da saúde faltando. Você sabe um profissional. Me incomoda profundamente, assim, me incomoda muito, porque eu tive uma posição privilegiada. Eu ocupei o cargo de secretário de Estado da Agricultura. Isso significa que você pode olhar para o estado inteiro, você viaja a várias regiões, você conhece várias realidades. Mas, ao mesmo tempo, eu era ainda o Pedro Leitão de Caratinga. Então, tudo que eu conhecia, eu fazia comparação com a cidade, né? E eu acho um absurdo a gente, às vezes, tratar o produtor rural, ou a nossa zona rural, como sendo assim... pessoas que precisam só de uma melhoria da estrada, pessoas que a gente vai ali atender com alguma coisinha. Não, eles são atores do desenvolvimento econômico dessa cidade. Eles precisam ser tratados como um ativo que a cidade tem e que, se não desenvolver, e que se não capacitar, que se não melhorar, a gente perde riqueza. A nossa riqueza vem de lá. É porque às vezes as pessoas confundem, porque existe uma cultura, a cultura da roça, a cultura do interior, a cultura do rural, são de pessoas humildes. Mas elas não devem ser humilhadas. Sim. É isso, né? Humildade é diferente. Né? Elas não devem ser humilhadas. Ela tem que ser colocada no seu patamar. E a pessoa não é porque ela é humilde que ela não sabe discutir e desenvolver uma política para a cidade. Então, por exemplo, o que eu amo do campo, às vezes, pede muito pouco. Eu acho que tinha que pedir mais. Eu acho que merecia mais. Quando a gente conseguiu a reforma do mercado, e que o Dr. Wellington executou também, bem feita, diga-se de passagem, mas eu acho que isso é um pequeno exemplo de uma coisa, ao meu ver, não transformou, muito grande, né? Mas ajudou a melhorar. E deu um canal de distribuição. A visibilidade para o produtor. Outra. Agora, eles têm espaço para fazer agora as vendas, a comercialização, a ventilação, que era uma coisa que eles sofriam ali sempre com aquele calor. Poxa, eu sou um que frequenta muito, sabe? Então, como que melhorou? Melhor comprar do produtor. Como que melhorou? E eu acho que a gente tinha que ter mais produto do produtor nas escolas, como tem a política, né, nacional. E eu acho que a gente poderia também trazer essas associações de produtores, né? O sindicato de produtores, o sindicato de trabalhadores rurais, trazer mais essa parceria. A gente tem o café, gente. Olha, vai me desculpar, Manhuaçu, gosto muito de Manhuaçu, nós temos faculdade lá, uma comunidade me recebe bem. Cara, mas me deixa triste de ver que a gente produz café e é só comercializado por lá. Não é possível que essa história vai continuar para sempre. Será que a gente não tem como tirar proveito disso? Eu estou vendo a história dos cafés especiais tomando um outro rumo. Graças às pessoas, graças ao incentivo. E ela tem que ir mais rápido. Secretário de Estado. Eu acho que tem que ir mais rápido. A cidade tem que tirar proveito disso. E acreditar, para poder trocar em miúdos, acreditar que
por mais que venham outros projetos para desenvolver emprego e renda em Caratinga, a gente não tem que descuidar, talvez, do nosso maior ativo, que é a produção agrícola. Sim. Sabe? E eu acho que tem tendências que Caratinga tem muito a ver. Essa produção agroecológica, por exemplo, uma produção de qualidade. As pessoas querem cada vez mais consumir alimentos saudáveis. Tô falando que eu vou lá na feira, porque lá tá direto. Não, e é verdade. Mas o Ceasa, né? O Ceasa gigante, assim, no estado, né? Não, eu tomei um susto. Quando eu era secretário, eu peguei o Ceasa lá, né? Porque tem Ceasa Juiz de Fora, tem Ceasa em Uberlândia, tem Ceasa em um monte de lugar. Quando eu vi que Caratinga tinha o Ceasa mais lucrativo do estado de Minas Gerais, eu falo assim, gente, a gente às vezes, é por isso que quando eu falo do ativo, se isso está mais integrado, se a gente tem uma liderança mais forte nesse setor, a pergunta é assim, que busca, por isso que eu falo, né? Mas aí é que eu vejo a diferença, Natan, do gestor, da pessoa que está à frente das pastas, ter esse olhar e trazer para sua comunidade, para sua gestão. Teve uma entrevista que eu vi, né? Teve uma entrevista que eu vi recente, preparando para entrevistar, né, que a gente sempre se prepara antes, que o Pedro, quanto secretário de Estado de Agricultura, ele falou: eu estou aqui porque eu estou vendo possibilidades que pode beneficiar todo o estado de Minas Gerais e a minha região. Assim como foi, né, a questão do café especial, teve um boom desde quando foi a gestão do Pedro, secretário de Agricultura. A questão do turismo. Quem acompanha a Docton TV viu uma matéria especial essa semana que foi muito bom. Então, assim, eu achei interessante, Pedro, a sua fala, que você disse, para conseguir as coisas, o gestor, a pessoa tem que estar presente. Verdade. Porque você vê a oportunidade e consegue trazer, né? Tem que ter aquele porta-voz para trazer para a nossa região. Eu achei isso interessante e bastante reflexivo, especial, sabe? A gente já fez várias matérias. Eu achei interessante que, como a gente acompanha há muitos anos, né, entrevistando e acompanhando, aqueles produtores que não tinham interesse, faziam o cafezinho deles lá agora, pequenos produtores ainda, mas se dedicando, já conseguindo fazendo resultados, curso, né? de capacitação. Então, assim, precisou de uma pessoa lá para chegar e falar, Caratinga, tem café especial, mudou o olhar vamos fazer? Desses pequenos produtores. Como que né? faz Não a diferença, são só mais né? os grandes que querem produzir um bom café. Exatamente, Mudou não o tem olhar essa questão deles, dos muito fazendeiros. bacana. Ele é o fazendeiro e tal, não, são os pequenos produtores. E essa questão do turismo rural, acho muito bacana, assim, pensar o que eles vão querer fazer e viabilizar de alguma forma para que eles saibam como pôr isso em prática, né, em parcerias com o Sebrae, não sei. Mas aí eu vejo. Eu tenho uma fazenda, eu posso abrir aqui para alguém, mas aí, como é que eu vou fazer? Eles têm que ter, né? Tem que ter um direcionamento, tem que ter a visão e uma de um coisa que eu vou falar gestor. que me incomoda, que eu posso falar que está na nossa cidade, que a gente já falou de coisas super importantes, né, educação, saúde, mas hoje Caratinga não tem Secretaria de Cultura mais. Não tem. E cadê, gente? É lamentável. E isso pega diretamente lamentável. em mim. Porque assim... Doído. Músico, né? É lamentável. Culturais, né? Aqui tem muito projeto. Aqui tem projetos muito interessantes e as pessoas não têm espaço sequer para expor seus... Gente, e a cultura, ela tem que ser vista também como um fomento à economia. Sim. Fomento econômico. E eu acredito... Tá ligado ao turismo e vai tudo fazer... Né? E você vê o seguinte, né? É por isso que eu falo que a gente tem que pegar o bom de cada um. Eu não tenho problema nenhum de falar, por exemplo, que eu admiro o Fred Ribeiro como secretário de turismo que foi. Eu acho que ele ajudou a incentivar. Eu admiro, por exemplo, o João Bosco ter colocado a Secretaria de Cultura, ter valorizado a agricultura. A gestão do Juarez na cultura foi muito legal. Pois é. Eu admiro o Marco, por exemplo, o Marco Antônio, quando ele deu continuidade, porque isso é muito difícil no gestor, ao Comida de Boteco, que poderia falar assim, isso é do outro. Ele deu continuidade, melhorou, ampliou essa festa que movimenta tanta economia. Acho que é a melhor festa nossa. Então, assim, a gente precisa realmente olhar e ver, assim, as experiências que deram certo e tentar trazer aquilo de melhor, né, de cada um. Hoje, eu vejo assim, na administração municipal, já que a gente está no podcast, a gente pode falar de tudo, né? Por exemplo, né, o Dr. Wellington tem uma boa relação com ele, foi nosso professor aqui e tudo. Eu até admiro o jeito que ele leva a parte da gestão financeira, pelo menos até onde eu conheço, está pagando em dia. Isso é louvável e tem que ser admirado. Mas... eu vou falar aqui, eu vejo o Dr. Wellington pouco na comunidade. E eu acho que
eu acho que a profissão a representação mais bonita que tem de deputado, de presidente da República, é o prefeito. Porque ele é o escolhido da comunidade. Ali, né? Então, a presença dele em determinados eventos, ou a presença dele em determinados segmentos, representa que a comunidade está ali. Então, assim, mas lógico, cada um tem um estilo também, né? Assim, não estou aqui, mas eu acho que ele poderia estar mais presente, né, na comunidade. Embora reconheça, né, que alguma parte da gestão dele realmente ele tá indo bem. Mas a gente precisa promover mais lideranças na cidade. Isso também eu vejo que é uma carência nossa. Sabe, Nathan? Sabe, Débora? Eu vejo assim, a gente tinha que ter uma liderança cultural, né, empoderada pela prefeitura. Qual que é a liderança educacional? Qual que é a liderança da saúde? Porque isso ajuda a cidade, sabe? Eu acredito que, às vezes, tem muito essa coisa de medo de uma liderança aparecer mais que a outra. Eu acho ótimo ter lideranças, né, que brilhem, sabe? Porque quanto mais liderança uma cidade tem, mais forte ela se torna. É bom para todo mundo. Verdade, é bom para todo mundo. É pro todo, né? É porque uma liderança, o que ela faz? Você falou do meio cultural. Quando você tem uma liderança chancelada e que essa liderança tem ferramentas, ela é um ponto focal. Sim. Que aproxima a classe, agrega, que começa a todo mundo caminhar pela mesma direção. Isso tem uma força muito grande. Por isso que eu falo, às vezes, tem várias regiões que têm uma grande crise de lideranças. Isso é mais do que a política eleitoral, chama liderança. É o ponto focal onde que as pessoas sentam, conversam, e começam a caminhar para o bem comum, né? Que é aquilo que afeta a todos. E que não é também política partidária, né, Pedro? Justamente. Gestão política é política pública. Né? Verdade. Não é política partidária. É olhar para um município, por exemplo, e entender para onde que a gente vai caminhar. Né? Enfim, eu acho que é até mais importante do que política partidária mesmo. Assim. Porque, na verdade, cara... e a gente tem que ter os espaços para que essas lideranças floresçam. Né? Lógico que a política é um espaço, a administração municipal é um espaço, as entidades de classe são um espaço, e a gente tem que gostar disso. A nossa região, eu vejo que, assim, às vezes eu sinto, pelo fato de ficar repetindo gente que já foi, é uma clara constatação de que a gente está produzindo poucas lideranças. Faltando opção, claramente. E a gente tem que investir, independente do segmento, independente da posição política, mas a gente tem que investir nas nossas lideranças. Eu achei um absurdo, um dos candidatos mais votados aqui, deputado federal, né? Pode falar o nome? Pode. Fala tudo. Eu acho que assim, as pessoas que votaram nele, eu sinto muito, discordo. Votar no Nicolas, por exemplo. Sabe por quê? Eu vou te falar de uma questão pragmática. Eu não estou nem considerando a posição política, que também é diferente da minha. Mas eu estou dizendo o seguinte: você vota num candidato, 6 mil votos aqui em Caratinga, eu acho, se eu não me engano. Por aí. Para uma pessoa que não está vivendo os problemas da cidade. De uma pessoa que não está usando esses votos para poder fortalecer lideranças da cidade. Exatamente. De uma pessoa que talvez passou em Caratinga, foi na praça, fez um movimento, ótimo, as pessoas se sentiram integradas, mas depois foi embora. A juventude acompanha pelas redes sociais e só. Depois foi embora. E aí a gente fala o seguinte, gente... nós temos que valorizar as lideranças locais, as lideranças ou que pelo menos tem um vínculo com a região. Tem que ter vínculo para trazer os benefícios para nós. Eu vou falar de uma pessoa que sempre foi, a gente sempre andou separado politicamente, o Mauro Lopes. Eu era de uma outra linha, eu não era da linha do Mauro. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que o fato dele não ter ganhado foi ruim, cara, para Caratinga. Querendo ou não, com o jeito dele, você concorde ou não, então, era uma pessoa que tinha vínculo com Caratinga. Aí hoje você fica assim. E eu vou te falar uma coisa, eu conheço na prática como é que isso acontece. Se você não tem um deputado estadual ou um deputado federal que tenha vínculo com a região, quando aquelas decisões acontecem, não tem ninguém que levanta o dedo e fala, opa, Caratinga aí, quem que vai levantar o dedo?
Então, essa questão da isso... Sudene mesmo, da gente ter ficado fora. Um absurdo, né? Aí é um absurdo, aí vai sobrar até pra gente. Olha o esculacho. Mas se eu for aproveitar esse gancho do Pedro, vou fazer uma pergunta que todo mundo aqui de casa, quando a gente fica na rua, né, questiona. Pedro, você foi secretário de Estado de Agricultura e você viu que se não tivesse uma pessoa levantando o dedo, não traria investimento. Esse talvez teria sido o motivo de você vir como candidato a deputado federal? Você queria estar lá para trazer algo? Por que você, de secretário de Estado, foi direto para candidato a deputado federal? É uma curiosidade minha, acho que de outras pessoas também. Muita gente questiona, né, e tal, porque você foi para federal direto e tudo. Primeiro porque naquela época eu senti que a gente precisava ter uma alternativa para federal aqui. Segundo, que eu comecei a perceber que sem um representante da região, a região enfraquece. Com representante, ela se fortalece. E eu queria muito fortalecer isso em Caratinga. E acho que hoje a gente vive um momento difícil e complicado na nossa região. Muito, nós não temos representatividade. Olha, acabei de receber lá no meu sítio lá, o Thales, secretário de Agricultura. E ele falou, olha, essa região dos Cesas precisa de representante. Exato. Precisa de estar mais atuante. E é por isso que a gente tem que pegar as representações que a gente tem. Se a gente não tem deputados com vínculo forte, nós temos prefeito, nós temos vereadores, nós temos presidente da associação dos prefeitos aqui, né? Nós temos uma região que precisa ser articulada e aproveitar essa força política. Porque a força política, ela não é só o mandato, ela é o mandato com ação. Então, se a gente tem um mandato, seja de vereador, prefeito, se ela tem uma ação proposital, ela passa a ter força. Verdade. E a gente tem que começar a reivindicar também. Reivindicar para o Estado, reivindicar para o governo federal. Né? Eu vejo hoje o governo federal, estou assim, encontrando muita abertura hoje. E tem vários programas sociais voltando, tem vários programas de apoio a município que estão abrindo, mas precisa de gente. Cadê o cara que vai falar Caratinga? Cadê Caratinga, Minas Gerais? Não tem. Aqui, é só você pensar comigo. Não tem. Minas Gerais tem 853 municípios. Quando vem um programa, quando vem uma verba, assim quando vem mercado municipal, foram só 12 contemplados. Então, de 853 tem 12. Se não tem alguém puxando para cá, não vem. Não vem. Sabe? Se não tem alguém falando, não vem. E eu acho que a nossa região tem um potencial grande de força política, como já teve no passado, né? A gente está falando aqui de uma cidade de tradição política. A gente sempre influenciou a política estadual e até a política nacional. Né? Vários candidatos a presidente da República tiveram aqui no passado. Tivemos o nosso vice, né? Presidente. Exatamente. Pedro, você é engraçado, né? Como secretário de Estado, mas você começou nas secretarias aqui de Caratinga, você teve um início de gestão pública com 2 secretarias na Prefeitura de Caratinga, foi para secretário de Estado, veio candidato... Pesada. Veio a candidata a deputado federal. Isso tudo, Pedro, te deu, assim, uma visão mais ampla da necessidade de Caratinga em comparação com outras cidades. E também uma coisa legal que eu quero que você aproveite e já responda. A sua abertura na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que eu vejo que muita coisa importante passa por lá e você tem que ter pessoas lá dentro para gritar o Caratinga, Minas Gerais. Olha só, eu primeiro assim, agradeço as oportunidades que eu tive. Eu sempre trabalhei na política com gratidão, sabe? Assim, você pode concordar, às vezes, discordar, mas tem que ter gratidão. Eu tenho muita gratidão ao João Bosco ter me convidado para ser secretário de Educação. Foi uma experiência que mudou minha vida. E naquela época, né, talvez pouca gente apostaria em mim. Eu estava trabalhando com meu pai, não tinha uma trajetória política. E ele assim mesmo me convidou. E a gente pôde fazer um trabalho assim que marcou a minha vida na educação pública, a gente ter levantado o IDEB, a gente ter feito tanto investimento, conseguido aquela creche lá no Santa Cruz. Foi então, assim, a gente movimentou muito, né? E eu tive muito apoio dele. E depois o Marco me convidou também para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, né, e Planejamento. E isso, eu fui tomando gosto, sabe? A gente vai tomando gosto. Eu falo assim, eu vou te perguntar para falar a verdade, quando eu falo assim, eu gosto de política, eu para falar a verdade, eu gosto de fazer.
Eu adoro fazer, eu gosto de estar com uma missão para poder fazer as coisas e vendo acontecer. A política eleitoral, ela faz parte disso. E eu não sou nem, para falar a verdade, eu confesso, aqui tenho aprendido muito nesse jogo eleitoral, não é a minha expertise não, sabe? Eu sei conversar, sei ouvir, sei ser empoderado, mas tem gente, às vezes, às vezes tem mais esperteza, assim, do que eu, né? Mas eu falo muito com o coração e tal. Acho interessante, talvez não precise daquele jogo político. Eu acho que isso tem que acabar, o jogo sabe? Diferente. Esse jogo político tem que acabar. Eu tô sempre aprendendo, né? Então a gente tem que estar no meio. Deixa eu te perguntar. Falar em aprender, você vai falar do curso? Mas ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Não, peraí, vamos fechar esse assunto. Então fala. Isso aqui você vai fechar. É o seguinte, você falou 2 vezes. O cara tem que gostar. Aí depois, a segunda vez, você falou assim, eu gosto de política. Tá um negócio lá dentro da sua casa, a vida inteira. Né? A gente vê seu pai, sua tia, enfim, todo mundo muito envolvido. Aí a gente vê esse movimento todo que você está fazendo, curso, você está se preparando. Você foi secretário de Estado, você foi secretário aqui. Candidato a deputado você federal, conversa com coisa toda. Esse curso que você fez mesmo. Da Renova. Tanta gente. Extremamente requisitado. Legal. E assim, a conseguiu. equipe do Biden, cara, vindo palestrar para vocês e explicar toda essa coisa toda da política, né? De novo, não política partidária, mas a política pública. É isso. Escreveu o livro agora com Fuli. Então você está discutindo política há muito tempo, né? Uma das coisas que eu estou vendo. Aí é que eu vou perguntar. Vai vir prefeito ou não vai vir? Você sabe que essa é a pergunta essa é a pergunta que mais me fazem na rua aí, sabe? E todo mundo me para e eu acho muito legal isso. E para ser muito honesto, eu tenho uma dívida de gratidão com essa cidade. A minha votação para deputado federal não esperava ter tanto voto como eu tive. Em Caratinga. E eu trago isso uma responsabilidade. Significa que a cidade espera de você. No mínimo, a cidade espera de você. Se ela votou, ela espera de você. E na última eleição para prefeito, eu estava envolvido com a faculdade, aquela coisa, eu estava com a mentalidade de deputado e eu achei que era a oportunidade de outras lideranças ocuparem. Então, trabalhei, conversei com muita gente, nem sei se eu posso falar no ar aqui, mas convidei tanta gente. O doutor Igor mesmo, falei, doutor Igor, é uma pessoa que eu admiro, falei, cara, era uma oportunidade, ele sabe disso. Mas ele falou assim, não, Pedro, não quero, conversei com outras pessoas, e acabou que o doutor Giovanni do grupo era o que saiu, né? Bem, o doutor Giovanni acho uma boa pessoa, mas eu não tenho uma trajetória com ele para poder hipotecar e falar, né? Essa pessoa é o tipo de gestão. Então, Natan, respondendo diretamente a sua pergunta, as pessoas têm me falado muito, têm me perguntado muito se eu venho, se eu não venho. Eu, hoje, eu digo o seguinte, essa dívida de gratidão com a cidade, eu preciso colocar meu nome à disposição. Ele está à disposição, sim. Não é um projeto pessoal, obsessivo, que eu quero ser a qualquer custo, mas eu tenho que entender que na política a gente tem que entender o desejo das pessoas. Se tem muita gente me perguntando, significa que elas querem essa opção. Algo novo. Sim, Querem alguém para poder discutir Sim. a cidade a fundo, querem uma alternativa para a cidade, querem uma nova liderança. Então, meu nome vai estar à disposição. É lógico que não sou eu sozinho que defino as coisas. Tem partidos, tem grupo. Hoje, meu partido faz parte, né, da base de apoio ao presidente Lula. Então, assim, tem toda essa base para conversar, mas também tem partidos hoje que faz parte da base, que são partidos de centro, que eu acho que é importante. E eu costumo dizer sempre, assim, também nessa polarização, que eles ficam muito preocupados, de Lula e Bolsonaro, mas eu falo assim, cara, o município, ele vai discutir, é o problema do posto de saúde, do asfaltamento do bairro, ele vai discutir... É a vida aqui, né? Como é que a Secretaria de Saúde pode democratizar esse acesso ao exame. A gente não vai discutir aqui posse de arma, tá certo? A gente não vai discutir aqui questões ideológicas, não é isso. Mas a gente precisa melhorar a cidade. Como funciona a cidade. E olha, e para melhorar a cidade, você precisa de alguém que tenha acesso também a um governo federal que tem 70% do orçamento. Isso é bem pragmático. Então, também, a gente tem que considerar isso. Tem que isso ter não acesso. É ruim para a cidade. Não. Isso é bom para a cidade. Alguém que tem acesso aonde estão os ministérios, aonde estão os recursos, aonde pode vir maior parte do investimento. E você está tendo esse acesso, que é ótimo.
que já respondeu a outra pergunta que eu fiz, né? Sobre essa questão do acesso que ele estava tendo, inclusive na Assembleia Legislativa. E não só ter acesso, mas tudo mais. ter um acesso de qualidade, assim, sabendo onde aplicar, sabendo claro. que usa o recurso. Desculpa, assim, estou tão empolgado nesse podcast, eu acho que estou atropelando, falando, assim, mas mas talvez, assim, é o canal para a gente falar com as pessoas também, né? E conversar aqui de uma forma bem aberta, bem transparente e tudo. Mas a Regiane perguntou, né, da Assembleia Legislativa, e eu tenho muito orgulho, assim, de ter tido respeito, assim, na Assembleia. Lógico, eu tive pessoas também lá, o Adalcléver, né, é uma pessoa, eu falo assim, eu trabalho na política com gratidão. Adalcléver também foi um parceiro. Hoje ele não é deputado, mas continua sendo um parceiro, uma pessoa que eu admiro. Foi presidente da Assembleia. Sim. E ele também me apresentou muitos deputados, mas também eu tive meu trabalho na secretaria. Claro. E, por exemplo, o Tadeuzinho, que é o presidente agora, já me recebeu lá e assim, é um tratamento de igual para igual. Isso é bom para mim, só para o Pedro, por causa de vaidade? Não, isso é bom para a cidade, porque tem alguém lá que pode falar, né, por Caratinga. Agora, se isso vai reverter em recursos para cá, aí eu acho que precisa de mais gente, mais força política, né, para fazer isso. Em Caratinga, o seu e de outras pessoas já começam a ser ventilados em Caratinga, de empresários, né? E eu acho que agora virou a chave em Caratinga, né? O assunto está sendo esse. Desse termo. Você já chegou a conversar com alguém, Pedro? Não, né? Olha, conversar na política, a gente tem que estar sempre conversando. Isso é uma coisa que eu aprendi e converso com todo mundo e até para ouvir também. Acho que a gente tem que conversar para ouvir, não é só para falar. Sim. Conversar para ouvir o que as pessoas acham desse momento, o que elas entendem que a cidade precisa agora. E assim, muita gente também vindo pedir para eu sair candidato, para eu me colocar. Então, acho que eu tenho ouvido muito isso, né? A gente vê essas movimentações políticas acontecendo, eu acho legal, porque enquanto a política está aquecida, significa que a democracia está aquecida. Isso é ótimo. E que as pessoas vão poder escolher. Poder escolher é muito bom. O problema é quando você não pode escolher, que só tem um, você está entendendo? Então, eu vejo isso, acho que a gente está no momento... Ou tem dois que você não quer. Você vê, o doutor Hélio está no segundo mandato, então, quer dizer, ele não vai ser candidato. Só aí já abre um buraco, né, assim, de liderança, né, porque ele seria um candidato natural. E aí eu acho que... E eu incentivo, engraçado, pode parecer contra isso, né? Mas eu acho que as pessoas têm que se colocar. Eu fico feliz quando eu vejo assim, um empresário querendo ser candidato a prefeito. Significa que é mais uma opção para a cidade. E se as pessoas estão se colocando, porque não é uma coisa fácil. Ser prefeito, né? A cobrança, imagina. Cobrança. Não é fácil. Eu acho que quando a pessoa resolve isso, significa, eu pelo menos espero, que ela tenha uma intencionalidade pública, né? Então, a gente precisa incentivar. Lógico que lá no final essas coisas vão afunilando, um vai juntando com o outro, e aí a gente vai ter as opções. Então, aí a minha curiosidade, dentro do que a Regi perguntou aí, essa questão, como é que tá os papos, assim? Você está acompanhando, é isso? Não, está acompanhando, ele está, com certeza. Tá, nós estamos. Não, mas nós somos em pé. Mas eu falo assim, dos grupos, cara, que a gente vê Caratinga já meio nítido, assim, um pouco, né? Os lados, se os grupos estão conversando, se você está já articulando com os grupos para fazer um grupo forte. Tenho conversando muito, mas eu tenho conversado não só na cidade, porque eu entendo, sabe o que é que eu aprendi? Que às vezes a gente está conversando com um presidente de partido aqui, aí amanhã quem manda no partido mesmo, que às vezes é lá, de Belo Horizonte, ou de Brasília, vai lá e fala, não, vai ser esse, não, vai ser outro. Então, você começa uma conversa e depois desestrutura tudo. Então, eu tenho conversado não só aqui, mas tenho conversado lá em cima também. Então, assim, conversei diretamente, né, assim, com os presidentes do partido que compõe a federação, presidente do PV, presidente do PT também. Conversei e tenho conversado com o Alexandre Silveira, o Rodrigo Pacheco, que são lideranças naturais, que também tem um projeto para o Estado, tem um projeto para o governo federal. O Alexandre Silveira hoje é ministro, né? Então, talvez seja um dos mineiros hoje que tem mais capacidade de fazer pelo Estado. Então, a gente tem que conversar com essas pessoas para entender como é que é isso, como é que é o projeto maior, até para ver se faz sentido, né? Se faz sentido, se
você colocar seu nome à disposição é uma coisa, você está dentro de um projeto, você tem que saber que projeto é esse. O Partido Verde, como é que está em Caratinga? Assim, lógico, você está bem à frente, você é presidente do partido, mas tem alguma direcionamento, algum projeto específico assim, para a cidade? Olha, o Partido Verde é um partido que eu fico muito à vontade de estar nele, sabe, assim, porque é aquela coisa, aquele partido que eu converso com as pessoas que comandam o partido e eu faço parte do diretório nacional do Partido Verde. Então, não estou só aqui em Caratinga, eu estou em todas as instâncias. Faço parte do diretório estadual e do diretório nacional. Então, o Oswanda, que é presidente hoje, é muito amigo meu, então, assim, a gente tem uma proximidade. E ele é um dos incentivadores, né? Pedro, o partido conta com você e tal, nessa próxima eleição. É isso. E acho que ele tem uma tendência de crescimento. Eles querem que a gente traga gente nova, né, sabe? Eu acho que a juventude precisa participar mais da política e entender o seu papel na representação. Eu acho que a mulher precisa estar mais bem representada na política, tem que ter mais espaço, né? É engraçado, eu vejo assim, a mulher, cara, em todo espaço que ela está, tanto é que eu trabalho com muitas mulheres aqui na DOC, tem muitas mulheres no cargo, inclusive de chefia, e ela ajuda muito na gestão. Ela ajuda, porque a mulher, ela tem menos esse lado do homem de enfrentamento. A mulher, por si só, ela é mais política. Mais ela cuidadora, consegue, né? Ela consegue, às vezes, entender. Porque menino é isso, né? Na escola, às vezes, tem um menino que tem aquele negócio de jogo de futebol, sempre tem uma disputa. A mulher não, a mulher aprendeu a conversar. Quase peguei. Vai conversar. É lógico que a gente está generalizando, nem é bom isso, né? Mas dizer que, de qualquer maneira, a mulher precisa participar mais da política. E eu acho que tem segmentos rurais, né? Segmento da cultura. Eu acho que tem mais gente aí para participar e o partido está aberto para isso também. Você sinalizou um negócio muito legal. As pessoas estão conversando de política, né? Sobre política, entendendo como é que faz a coisa e tomando partido mesmo, assim, enfim. Isso o que você falou, é importante para a democracia, né? É verdade. Você vê as pessoas, eu não gosto de política, gente, tem que gostar. Faz parte da sua vida, político, né? Sua Verdade. Vida, cada ato do seu dia é político e a política vai melhorar a sua vida, né? Isso é interessante. Pessoal, olha, acho que o tempo... Não, eu tô tranquilo. Não, e assim, o telefone dele não para de ligar. Atende, alô! Não para. Depois a gente queria falar, acho que pode fazer um outro assunto sobre uma outra novidade, mas aí já é questão da faculdade, para não fugir muito desse tema. Acho que dá um pouquinho, acho que a galera já entendeu a questão política. Eu queria voltar um pouquinho nesse papo, se puder, rapidinho, né? Tá todo mundo aqui da DOC muito feliz, né? Dessa conquista, né? O MEC ter reconhecido a faculdade de medicina ali em Teoflotone. E eu queria que você desse esse recado para a galera. A gente não completou um processo ainda, mas é um sonho antigo, é um sonho desde a época do meu avô. Então, assim, para mim, pessoalmente, é muito gratificante participar dessa conquista, deixar esse legado para a instituição, que a gente tem todos os cursos, a gente só não tinha medicina. Nós fomos atrás, e é muito difícil conseguir essa autorização. A gente passou várias etapas, e a etapa mais importante desse processo, que é receber uma comissão do Ministério do Ministério da Educação e ter uma nota máxima. Então, a gente conseguiu isso, e eu acredito muito isso à nossa equipe, cara, que assim, eu tenho muito orgulho, sabe? O nosso pessoal, ele é diferenciado mesmo, ele trabalha com muita garra, com muita paixão, isso faz uma enorme diferença. Então, assim, a gente agora está na expectativa dos processos burocráticos até sair a autorização, que eu acho que representa muito para a rede, né? Um curso de medicina em todos os sentidos, no sentido social, no sentido econômico, no sentido, né? E eu acho que vai ser a principal faculdade de medicina de uma região muito grande, né? Com uma conotação social também forte, que é a faculdade quer, laboratórios assim, de última geração, o pessoal ficou encantado. A gente investiu um dinheiro que não tinha, sabe? Assim, a gente acreditou muito nesse projeto e ele está dando certo. Vamos acompanhar até o final e ver se a Docton realmente começa a ter um curso de medicina, que isso fortalece toda a área de saúde, né? Inclusive aqui em Caratinga, né? A gente começa com um curso de enfermagem superior, que são 2 dias presenciais, isso pode fortalecer também.
tem um curso de psicologia, então isso fortalece toda a área de saúde da rede. Esses dois em Caratinga, inclusive, eu queria que você comentasse um pouquinho. Começaram a gente está vendo que chegou chegando, né? Turmas lotadas, né? Eu acho que isso é importante, né? A cidade ter opções de ter cursos de qualidade, como o curso de psicologia da Docto, enfermagem. Enfermagem, a gente tem uma tradição muito grande no curso técnico, então a gente já passou da hora de oferecer para a cidade, né? A maioria dos técnicos de enfermagem, ou quem formou em técnico de enfermagem aí, que estão nos hospitais da cidade, passaram pelo Colégio Caratinga, né? Colégio técnico, e a gente precisava fornecer isso. A psicologia começou bombando, então é isso, né? Assim, um desafio muito grande, como eu disse, não está fácil, muitos problemas, mas a vontade, né, de superar, ela é maior. É maior. A gente não pode deixar o Pedro sair nessa semana de aniversário de Caratinga sem antes você deixar uma mensagem, né? Para a população de Caratinga, aniversário da cidade. Olha, eu queria primeiro agradecer aqui o podcast, para mim, felicidade estar aqui, mas dizer para Caratinga que eu tenho um compromisso com essa cidade, porque ela faz parte da minha identidade, faz parte da minha vida, e é uma cidade que eu sinto uma dívida de gratidão com ela. Então, quando eu trabalho para a Docto, quando eu trago um curso novo, quando a gente faz um projeto social, eu sinto eu pagando um pouco essa dívida, mas às vezes eu sinto que a cidade precisa de mais. Então, eu vou estar disponível para a cidade. Eu quero ajudar a cidade em qualquer situação. E eu não estou dizendo só de político, estou dizendo que a minha trajetória, que o que eu consegui acumular, eu queria trazer mais para essa cidade, porque ela merece e precisa. E a gente precisa compreender que a cidade de Caratinga, ela é hoje uma cidade que a gente vive e gosta, mas ela pode ser uma cidade melhor para quem vem depois da gente. Muito bem. Muito bom. E com isso finalizamos então, né? Mais alguma pergunta? Já que ele falou que tá por conta. Tá por conta. Nem doeu, né? Lá. Nem doeu, né? Nem doeu. Obrigada, Pedro, pela sua participação, viu? Gente, eu quero aqui fazer um agradecimento à Docto TV. Vocês sabem da relação que a gente tem, né? Vocês tocam um trabalho aqui. O pessoal se desdobra muito, faz um serviço muito relevante para a cidade, eu acho, a Docto TV. Conquistou uma credibilidade e eu acho que isso é fruto do profissionalismo de vocês que estão aqui, de quem está, né? O Edson Simões que está nos dirigindo hoje. Edson, grande abraço, meu amigo. E aí fica isso, né? Que eu acho que também a Docto TV ela é uma resposta também aos anseios da comunidade. Parabéns aí para vocês. Gostei de participar, eu queria ser convidado, mas quem sabe vocês me arrumam uma cadeira aqui para entrevistar alguém. O que você quiser. Se ela quiser, é só chegar, né? A cadeira Faz de conta que você é diretor da TV. Finge. Tá bom. Tá jóia, gente. E é isso, gente. Bom, a gente está muito feliz de ter te recebido. Obrigado a vocês. E você aí de casa, na semana que vem, eu não sei se é na semana que vem, tá tendo podcast direto, né? Graças a Deus. Qualquer dia desse tem outro aí, viu, gente? Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.